Olá pessoal, mais uma vez aqui para tratar de um tema bastante comum no dia a dia das propriedades rurais no Brasil, o rateio de custos. No vídeo anterior eu falei que custos de produção não são custos do produto. Você não pode distribuir ou dividir todos os custos que a empresa tem na produção pela quantidade de produtos. Isso é básico para a gestão de empresas, mas nem tanto para alguns gestores. Então vamos prestar bastante atenção no que eu vou falar. Qual é o conceito de custo fixo? Vou lembrar vocês, custo fixo é aquele que acontece independentemente da quantidade produzida. Isso quer dizer que ele vai acontecer tendo ou não tendo produto. Exemplo, mão de obra. Você tem que pagar o salário independente de qualquer coisa. Perceberam? A depreciação de máquinas. A gente vai perder valor da máquina com o passar do tempo ou com a utilização, independentemente se a gente está utilizando ela para produzir. Isso acontece, esses gastos são chamados gastos fixos, assim como o arrendamento. Você tem que pagar aquela quantidade contratada. Então isso independe da quantidade de produto que você vendeu. Isso também acontece com aluguel, isso também acontece com serviços contratados, ou seja, qualquer custo que seja fixo pertence ao negócio. É muito simples. Por quê? Porque eles independem da quantidade produzida, como o próprio nome diz. Agora, se o custo é fixo, por que você quer distribuir ele ou alocar na quantidade de produtos? Você quer torná-lo variável? Isso não te parece um contrassenso? Pois é, para muita gente isso não é um contrassenso e eles realmente fazem isso. Qual é o grande problema com isso? O grande problema é que, dependendo do critério adotado, você distorce completamente os custos dos produtos. Como exemplo, eu vou mostrar para vocês esta fazenda de soja. Ela produz soja e gado. Então, eu adotei aqui a utilização do sistema de custeio por absorção. Este sistema prega que todos os custos devem ir aos produtos e ele sugere a utilização de critérios de rateio. Eu utilizei aqui dois critérios consagrados, área e mão de obra, para ver como que fica o custo final do produto. Então vamos lá. De acordo com o critério de rateio pela área utilizada, a soja usava 82% da área e a pecuária 17%. Eu peguei os custos fixos totais de 5.055.000 aproximadamente e dividi em função da área. Note que 82,24% dos custos foram para a soja e 17,76% foram para o gado. Deixa eu explicar sobre o gado. Como são períodos diferentes, eu usei uma técnica chamada apropriação pro rata temporis. Então eu igualei os períodos e vi a quantidade de animais que foram vendidos no período correspondente ao período da soja e utilizei uma unidade média de 17 arrobas. Então foram vendidas 4.002 unidades de boi de 17 arrobas e assim receberam esse custo de R$897.000 aproximadamente. Depois eu dividi esses custos fixos, que foram rateados para as áreas, para a cultura soja e para a atividade pecuária, eu dividi de acordo com as áreas ocupadas e cada saca de soja recebeu um custo fixo de R$ 9,12 e cada animal recebeu um custo fixo de cada animal de 17 arrobas, no caso, recebeu um custo fixo de R$ 224,37. E aí eu somei com o custo variável direto dos animais e tivemos um custo total comparado com o preço de venda. Esse critério prega que o produto dá lucro ou prejuízo, como ele recebe todos os custos, ele compara-se com o preço de venda. Então a soja deu um resultado de 11,20 e o boi deu um resultado de 354,15. Só que se o produtor tivesse adotado um outro critério de rateio, por exemplo, o rateio com base na mão de obra direta utilizada, a gente vai notar que a pecuária, no caso daquela fazenda, utilizou mais mão de obra do que a soja. A pecuária utilizou 61% da mão de obra e a soja 38%. Fiz a mesma conta, ratei de acordo com o percentual de mão de obra utilizada e agora o custo fixo da soja, que era R$ 9,00, passou para R$ 4,24 e o custo da pecuária passou para R$ 780. E lá no final a pecuária passa a apresentar um resultado negativo. Então, são dois critérios válidos do mesmo sistema de custeio que deu dois custos distintos para o produtor tomar a decisão dele. Em um, os dois dão lucro e em outro
a pecuária está dando prejuízo. Isso mais atrapalha do que ajuda. Então, em termos de gestão, eu posso chamar isso aí de desastre metodológico. E aí, com o critério de rateio adotado, dividindo a quantidade de custos fixos pela área utilizada, você vai notar que a soja ocupa muito mais área que o gado, portanto ela recebe mais custos fixos. Note o custo da soja. Agora vamos trocar o critério de rateio. Se eu colocar, por exemplo, um critério que distribui pela mão de obra utilizada. Nesta fazenda especificamente, ela utilizava mais mão de obra com o gado do que com a soja, portanto o gado passa a receber mais custo fixo. Olha agora o custo da soja e do gado. Notem que há total distinção, a total diferença entre um método e outro, mudando, portanto, o custo do produto. E isso deixa o produtor confuso na hora de tomar a decisão, vende ou não vende o gado. Isso é uma coisa que atrapalha muito em muitas empresas. Por quê? Porque vocês estão cometendo um equívoco muito grande na distribuição e alocação desses custos. Este método, como descrito em diversas literaturas, incluindo um artigo científico que eu publiquei, e vou deixar o link aqui neste vídeo, na descrição do vídeo, e também a minha tese de doutorado, eu estou falando que só tem um método que é apropriado para tomar a decisão. Isso também tem em diversos livros, incluindo o livro da Fundação Getúlio Vargas de Custos, que é onde eu leciono. O método correto para tomada de decisão é o método de custeio direto ou por contribuição. Este coloca os custos fixos na empresa local dele e deixa os custos variáveis diretos nos produtos. Assim não há confusão. Adotando os critérios que eu ensino nas minhas aulas e que eu ensino aqui nas minhas redes sociais, você jamais vai errar essa conta. Fique muito atento com isso, porque sempre que se ratear custos, você está cometendo um desastre metodológico enorme. Então, rateio te leva ao erro. Não faça mais isso. Forte abraço.